Aviso importante: este conteúdo já foi visto em sala de aula, pensando no aprendizado de vocês, de forma que possam revisar o conteúdo no conforto de casa, resolvi regravar essa aula. Então, dúvidas, elogios, sugestões, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, prof.yoshi@outlook.com. E lembrando que, professor, mas espera aí, é uma revisão? Sim, é uma revisão e ela está programada para vocês de acordo com o material de vocês, certo? Essa revisão especificamente é voltada para as aulas, das nossas primeiras aulas, os nossos primeiros encontros ali, da aula 1 até a aula 3. Então, são 3 aulas em uma, ok, pessoal? Então, agora sim, vamos lá, beleza com vocês, galera? Como é que vocês estão? Professor Yoshi aqui, professor de Ciências da Escola Sabedoria Júnior, e estou aqui trazendo para vocês uma revisão para a prova de vocês, beleza? Vocês já viram isso comigo em sala de aula, relembrando, tá? Professor, mas vai ter deveres? Não, não vai ter deveres, tá? No máximo eu vou trazer aqui algumas atividades que nós mesmos já realizamos ali em sala de aula, certo? Então, pretendo estar gravando aulas de revisão para vocês relacionadas aos conteúdos que nós já vimos em sala de aula. Ah, legal, professor, é bom, né? Bom para relembrar e tal. Pois é. E trago aqui para vocês justamente, né, uma releitura aí das nossas primeiras aulas aqui falando sobre ciências, um processo investigativo. Lembrando que essa é uma aula voltada para o ensino fundamental do 6º ano, tá? E trago aqui para vocês com base no material de vocês do sistema Ângulo de ensino. Então, se preparem aí, fiquem confortáveis, preparem um café, preparem um Nescau, preparem um suco, preparem uma bolachinha, um pão, uma torrada e vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vocês lembram que eu trouxe para vocês algumas questões que a gente trabalhou e eu incentivei ali vocês a se perguntarem e perguntarem para nós mesmos ali, para mim, na sala de aula? Por exemplo, ciências em ação, as etapas do processo investigativo. Lembra que eu comentei? Quais são essas etapas? O que é necessário? Um bom cientista que se preze, ele precisa fazer o quê? Perguntas. Para ele fazer perguntas, ele precisa ter o quê? Dúvidas. Ele precisa duvidar ali, ele precisa ter curiosidade sobre alguma coisa. Ele precisa fazer um levantamento de diversas perguntas. Por exemplo, o que acontece? O que acontece quando o vírus, o novo coronavírus SARS-CoV infecta o ser humano, por exemplo, né? Já que está em alta toda essa questão da Covid e tudo mais. Por que as pessoas apresentam esses sintomas? Para que serve uma vacina, né? Quando será que vai ter uma vacina, né? Ou quando que começou, enfim, como, e se for fazer uma vacina, e se ela funcionar, sabe? Então são diversas perguntas que o cientista faz quando ele quer descobrir alguma coisa, beleza? Então vamos prosseguir aqui. E uma coisa que ressaltamos, né? Foi justamente a questão principal ali que todo cientista tem, que é a curiosidade, né? A curiosidade do homem, do ser humano, do Homo sapiens, que a ciência e a humanidade evoluíram. Foi graças à curiosidade e à criatividade também, certo? E a partir disso, nós avançamos cada vez mais, né, galera? A gente foi evoluindo muito nos campos, nos diversos campos ali das ciências como um todo ali, né? Tanto a parte das ciências biológicas, na parte da química, na parte ali do estudo do átomo, na parte ali do estudo da biologia molecular e por aí vai, né? Avançamos em diversas áreas das ciências ali, né? Seja ali na parte da biologia, da geografia, da própria história, da matemática e por aí vai. Trouxe também para vocês, só para relembrar, algumas grandes mentes, né, que influenciaram o andamento da nossa história. Por exemplo, o Thomas Edison, né? Então,
a famosa frase dele, né? Eu não falhei, eu apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionam ali, até ele conseguir de fato encontrar ali qual que era a metodologia correta para ele formular a lâmpada ali, né? Aqui está a data dele. Por exemplo, é graças a esse cara aqui que nós temos luz hoje, né? Não só através do uso de velas e tudo mais, né? Trouxe alguns exemplos ali voltados para o nosso dia a dia, né? Um exemplo da nossa bela Ponte Ercílio-Luz, né? Essa foto provavelmente é mais antiga. Outros caras importantes nas ciências ali, né? O Alexander Graham Bell, né? Inventor do telefone. E aqui está um pequeno histórico da evolução dos celulares. Claro que hoje já vai até mais além desses aqui, né? Smartphones e tudo mais estão cada vez mais tecnológicos, por assim dizer, né? Outro que eu trouxe aqui, né, considerado o pai do microscópio, né? Com esse microscópio bem primitivo mesmo, e hoje avançando até para microscópios ali, não só ópticos, mas eletrônicos também, né? Trouxe também aqui o Alexander Fleming, lembra que eu tinha falado para vocês do experimento que ele fez, que ele acabou deixando ali a placa de Petri, né, um belo fim de semana, deixou no laboratório dele, e quando ele voltou, ele foi ver ali que tinha alguma coisa de errado ali, que era o quê? Fungos que estavam produzindo algum tipo de substância, né, que ele notou que matavam as bactérias ali, né, e foi a partir disso que ele extraiu ali a penicilina, no caso, né. Muito importante, um antibiótico ali, muito eficaz ali, né, justamente para matar as bactérias, né. Trouxe esse carinha aqui também, né, lembra do Louis Pasteur? Já falo com mais profundidade em relação a ele, mas é graças a esse cara aqui, por exemplo, que nós temos os processos de quê? De pasteurização ali, né, dos alimentos, produção em larga escala, e justamente para poder fazer com que esses alimentos durem por mais tempo ali nas prateleiras dos mercados, como o próprio leite, por exemplo, né? Só um dos exemplos. Cerveja, produção de cerveja também, né? Em diversos outros alimentos, na verdade, tá? Pasteurização ali, que é um dos processos ali de matar ali os micro-organismos presentes ali no alimento, certo? Trouxe para vocês também, não sei se vocês se recordam, uma caixinha, né? A misteriosa caixa, que foi a primeira coisa que eu entreguei para vocês na nossa aula, né? Conheci vocês, perguntei, né, o nome de cada um e tudo mais, e logo em seguida eu trouxe para vocês uma caixinha. E o que a gente estava buscando nessa aula? Eu trouxe essa caixa como uma forma de quê? De incentivar a curiosidade de vocês. Vocês precisaram fazer o quê? Adivinhar o que tinha nessa caixa. Lembram disso? Era um material misterioso ali, né? Trouxe com a intenção justamente de atiçar ali a curiosidade de vocês. E vocês fizeram procedimentos ali. Eu passei a caixa para cada aluno em sala de aula e vocês ficaram o quê? Manuseando, vocês fizeram... traçaram hipóteses e anotaram ali no caderno de vocês o que vocês achavam que poderia ter ali na caixa, lembra? E vocês registraram como cientistas na realidade. O que acontece? A resposta ela não foi revelada até o fim da aula, lembra disso? Não foi dada uma pista para vocês, sequer. Eu falei para vocês, vocês tentem adivinhar e vocês usem os sentidos de vocês. Vocês podem manusear a caixa, vocês podem ali anotar, fazer uma tabela, por exemplo, no caderno de vocês, com base no que vocês acreditam que seja. E o que acontece? Vocês anotaram características, certo? E aí, dentre essas características, vocês anotaram ali o peso. Professor, eu acho que é leve o que tem nessa caixa. Vocês traçaram ali uma medida ali, vocês imaginaram qual que era o tamanho do objeto que tinha ali, né? Qual que era o formato dele, por exemplo, se ele era redondo, se era a unidade mesmo no caso, né? Se ele era sólido, qual que era o estado ali da matéria que tinha dentro. Vocês tentaram usar os sentidos de vocês. Professor, não estou sentindo cheiro de nada aqui.
e tudo mais, né? Tiveram alunos que acharam que era uma borracha, uma caneta, um ovo, enfim, né? Cada aluno achou que fosse alguma coisa, um apontador e tudo mais. E o que aconteceu? Vocês criaram, então, levantaram hipóteses do que poderia ser ali, né? Então a hipótese, ela é uma possibilidade considerada válida antes da sua confirmação. Então, até eu revelar para vocês de fato o que era, vocês criaram hipótese. Eu acho que pode ser isso aqui, professor. E cada um anotou essa hipótese até chegar aqui na conclusão. E a conclusão foi o que eu trouxe para vocês, o resultado, né? Então vocês fizeram suposições, na verdade, certo? E no final das contas, o que era que tinha nessa bendita caixa? Vocês lembram? Pois é, o que eu trouxe para vocês foi um escorpião marrom, né? O Titius barriensis, na realidade, era apenas o exoesqueleto dele dentro, né, de um chaveiro, na verdade. Então, como eu já estava prevendo, ninguém iria acertar, porque realmente foi proposital, né? Foi justamente para vocês errarem mesmo o que tinha. Nossa, professor, é verdade, eu nunca que eu ia adivinhar que tivesse um escorpião dentro da caixa. Pois é, na realidade, só explicando, né, para quem não foi a essa aula, né, ou para os pais, de repente, que estejam assistindo a essa aula com os seus filhos, eu trouxe em sala de aula eu não tenho foto, infelizmente, aqui, mas eu trouxe um chaveiro que basicamente a base dele é de couro, só que dentro dele existe em formato côncavo ali, né, de vidro, e dentro disso é uma placa que tem ali um escorpião, né? Até vocês lembram que eu trouxe para vocês também para comparar ali com o escorpião amarelo também, e pedir para vocês diferenciarem e verem qual que era de fato o que eu trouxe para vocês? Lembrem que era justamente o Titius barriensis, né? O escorpião marrom, justamente pelo que? Pela sua anatomia ali, né? Mas foi mais a título de curiosidade mesmo, e fazer com que vocês se interessassem ainda mais pela ciência ali, né? Pela nossa matéria. Então, quanto ao método científico, como que funciona a ciência, professor? A ciência, ela funciona justamente de uma forma semelhante a esse método, né? Só que de uma maneira mais complexa e detalhada, né? Então vamos lá. Basicamente, se resume em 4 grandes tópicos ali. Os cientistas, basicamente, o que eles fazem? Eles realizam observações, que foi o que vocês fizeram, né? Eles identificam, não identificam, tá errado aqui. Sempre tem algum errinho de digitação, né, pessoal? É erro meu, é falha minha, eu acabo digitando muito rápido. Então, os cientistas, eles realizam observações e identificam o quê? Um fenômeno ou um problema, certo? Eles elaboram hipóteses para solucionar ou entender o fenômeno ou o problema, no caso. A partir dessas hipóteses que vocês, por exemplo, criaram na nossa primeira aula, o que vocês fizeram ali? Experimentos, vocês foram coletando ali dados, vocês foram anotando ali, né? Com base justamente no que tinha ali para vocês fazerem, que era o quê? Era manusear a caixa ali, né? Ver qual barulho que fazia, por exemplo, ver qual que era o peso que tinha, né? Se era pesado ou não, se tinha mais de um objeto dentro da caixa ou não, e por aí vai. E por fim, o último tópico, né? Os grandes cientistas ali, cientistas de verdade, o que eles fazem? Eles analisam esses resultados. Para quê? Para chegar numa conclusão e validar ou não a hipótese, se ela estava correta ou não. Beleza? Bom, e encerramos a nossa primeira aula justamente quando eu trouxe para vocês uma atividadezinha para vocês pesquisarem sobre os feitos, lembra dele, ó, do Louis Pasteur, e responder aqui essas perguntinhas, né? Qual que é o nome da teoria que ele conseguiu derrubar, né? Teoria ou ideia da abiogênese ou da geração espontânea, o que ele demonstrou e como que ele fez isso. Bom, o que ele demonstrou e como que ele fez isso? Vamos ver na próxima parte da aula, então, que esse vídeo já está ficando meio longo, beleza? Então, trago para vocês na próxima parte da aula. Fiquem
acompanhem aí. E é isso, galera. Até a próxima parte, então. Fiquem ligados que vai sair mais vídeos aí de revisão, beleza? Valeu, e é isso. Um abraço.